Daremos início agora ao nosso evento e eu passo a fala para o Abel Santos, coordenador do projeto. Boa tarde a todos. Pessoal, nós estamos aqui hoje para lembrar a todos vocês que o amanhã existe. E esse amanhã ele chega para todos nós. Quando eu falo amanhã, é a velhice. E eu queria trazer essa reflexão, principalmente para quem está aí na casa dos 20 aos 25. Eu hoje tenho 35 anos e eu já passei por essa fase, onde a gente pensa que nós podemos fazer tudo, que nós somos feitos de aço e que sempre a gente pode dar um jeito. E eu falo para vocês, a velhice chega. E quando ela chega, ela traz dores das articulações, dores nas costas, dores de cabeça, ansiedade, depressão e várias outras coisas que a gente vai adquirindo ao longo dessa jornada. Sou entregador também desde 2017, pelos aplicativos, comecei como motorista e aí passei para a moto porque o custo é melhor, mais fácil. Já sofri acidentes e até hoje eu carrego sequelas desses acidentes. E nós temos que pensar nesse amanhã. Minha mãe é o meu espelho. Eu olho para ela para tudo que eu vou fazer. Foi ela que me criou e hoje ela tem 65 anos. Hoje o plano de saúde para minha mãe, que ela não consegue atendimento na rede pública, de uma forma que possa fazer os exames regulares, porque já tem pressão alta, tem problemas que têm que ser monitorados, tem problema na tireoide. São R$ 1.800. Hoje, quem aqui estaria preparado para pagar R$ 1.800 para um plano de saúde para si mesmo? Essa é a reflexão que a gente deve trazer. Infelizmente, dentro da nossa categoria, a gente que foi cooptado pelos aplicativos e acabou a questão de nós termos os nossos direitos, né, quando sofremos acidentes, estamos por si só. Ninguém está amparando. E aí a gente sente falta daquilo que realmente traz conforto, amparo e segurança. E hoje o Coopera Mais, ele é um projeto para resgatar esses direitos, para resgatar uma jornada menor e que pague para o trabalhador aquilo que ele necessita, para que todo trabalhador tenha dignidade e possa estar com tempo para passar com a família, com aqueles que ama. Eu sei muito bem porque eu rodo muito à noite na madrugada, mas tem colegas que começam 8 horas da manhã e vai até meia-noite. E aí o filho que está em casa não tem acesso ao pai, a família não tem acesso ao irmão, ao tio, e ele não consegue ter tempo de qualidade com quem ele ama. Então a gente tem que pensar muito nisso. E eu trago essa reflexão para vocês para explicar o que é o Coopera Mais. O Coopera Mais é uma iniciativa que nós vamos estar formando pessoas para realmente fundar uma cooperativa. Uma cooperativa essa que vai buscar contratos públicos e com a iniciativa privada para que se tenha melhor ganho. E também buscar direitos, buscar planos de saúde, creche, porque através de uma organização como a cooperativa, a gente consegue ter isso. Fazer com que o mundo olhe para essa organização e veja os trabalhadores. E assim, a gente garantir aquilo que nós não temos hoje. Então, a cooperativa, o maior pilar dela hoje é garantir renda. Esse é o projeto. Garantir renda, garantir dinheiro no bolso do trabalhador. Fazendo aquilo que nós já fazemos, mas em vez de ser explorados por uma corporação, cada um ser dono de um pedaço desse grande projeto. A cooperativa ela vai funcionar com o corpo diretório formado pelos trabalhadores. Nós vamos ter curso de educação financeira, contábil e fiscal para preparar os trabalhadores para fazer parte dessa cooperativa. A gente não está só formando um grupo, e aí, está vendo como é que é verdade? Olha quem está explorando o chicote cantando aí. A gente tem que ser mais que um grupo. Quando a gente foi apresentar esse projeto para a Érica, ela falou que não apostava geralmente em cooperativas por conta das coopergatos, que são pessoas que formam grupos para fugir dos direitos trabalhistas e lucrar mais em cima dos trabalhadores. Aqui não, a gente quer que o trabalhador entenda que esse meio de produção, que é as entregas, ele não precisa ser de um grupo de pessoas ou uma pessoa só, explorando os demais para lucrar. Pode ser de todos, de todos.
Dentro da cooperativa, nós temos as assembleias, onde cada cooperado tem direito a um voto. E é assim que tomamos as decisões, de onde ela vai e para onde ela vai. Não existe lucro para uma pessoa só. Ele é repartido entre todos os cooperados, de forma igualitária. E todos os contratos partem a ser de conhecimento de todos aqueles que fazem parte. Então, hoje, nós chamamos para que vocês, trabalhadores, acreditem nessa ideia e façam parte realmente de uma cooperativa, sendo a cooperativa. E é isso que nós estamos buscando. Pessoas que acreditem ser donas do meio de produção do qual presta serviço. E a gente eliminar quem nos explora. Isso vai acontecer da noite para o dia? Não. Nós vamos ter que construir isso junto. E o início é aqui. Se qualificando, abrindo portas, tendo oportunidade para quando vocês estiverem conosco, dentro desse corpo diretório, dentro dessa cooperativa, vocês possam opinar, entender o que está acontecendo e saber como é calculado cada taxa que você recebe, coisa que hoje nós não temos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar fazendo um agradecimento às mulheres, principalmente. São as maiores guerreiras desse meio e as que mais sofrem impacto, não é? A falta de banheiro, não é? Deixar os filhos sozinhos, não é? E é uma carga realmente, às vezes, dupla, tripla. Vocês estão de parabéns. E quem me trouxe para a TAM foi uma mulher, foi a Manu. A Manu falou, professor, você tem que vir para trazer o seu conhecimento, para ajudar a gente a organizar tudo isso aqui. E eu aceitei o convite, porque eu trabalho com moto desde os meus 21 anos, 8 anos em São Paulo, numa luta imensa, né? Trabalhando sol e chuva, que não tem sol e não tem chuva para a gente, na verdade. Mas eu trabalhei numa época que era um pouco diferente. Eu tinha meu 13º, fundo de garantia. Se eu tivesse que trabalhar no sábado ou no domingo, tinha um plantão lá na empresa. Trabalhava no sábado e domingo quem queria trabalhar e era um extra, não é? Então, eu pude estudar. Eu me formei em História, fiz pós-graduação em Gestão Pública, sou professor, mas rodo nas minhas horas vagas. E nas minhas horas vagas, na DOCA, onde eu fico, que é no Valparaíso de Goiás, nós temos essa vertente, que é DF Goiás, os motociclistas me chamaram. Vem para essa luta, vem, beleza. Conheci o Abel, a gente já está nessa trajetória há mais de 5 anos, não é? Ele falou bem assim, professor, o senhor é a melhor pessoa para estar na presidência. Eu falei, aceito o desafio e vamos junto. E eu trouxe alguns dados para vocês aqui, que são dados extremamente importantes. 3 milhões de cooperativas no mundo. 3 milhões de cooperativas no mundo. 1 bilhão de pessoas a elas associadas. Isso aqui é 1 bilhão de pessoas, né? 12% da população mundial é cooperado. Para você ver, 1 em cada 7 pessoas no mundo é cooperado. E nós não somos cooperados, não é verdade? 280 milhões de empregos são gerados por cooperativas. 2,2 trilhões de dólares, né, é o que gira essa economia de cooperativas. As 300 maiores cooperativas do mundo, né, se fosse um país, seria a 8ª economia do planeta. 8ª economia do planeta. Né? No Brasil, temos 5.000 cooperativas. Delas estão entre as empresas de maior sucesso. Às vezes, vocês compram a linguiça Aurora e não sabem que ela é uma cooperativa. Mas a linguiça Aurora é uma cooperativa. Aurora Alimentos. Os trabalhadores são donos, não é isso? Nós estamos numa luta muito grande de ideologia no nosso país, não é? A direita, a esquerda, o empresário não quer pagar direito. Em 1943, nós tivemos a nossa CLT, os direitos dos trabalhadores, não é isso? Quando tivemos a nossa primeira Constituição, depois do Brasil Democrático, Ulisses Guimarães desapareceu em um helicóptero que tinha transponder, tinha GPS, né? E ninguém nunca encontrou esse helicóptero. Foi o senhor Direta Já, não é isso? Um presidente teve que morrer para que a lei que ele fez para que nós tivéssemos direito não fosse revogada pelo Congresso. O Congresso luta contra o trabalhador não de hoje, mas diuturnamente. Por quê? Porque se lá tem representantes dos empresários, não tem por que eles lutarem pelos trabalhadores, não é isso? E o que nós estamos propondo aqui é uma segunda via. Já que está tão difícil lutar contra o empresariado e contra o poder que eles têm de lobby, nós vamos nos apropriar de quê? Do modo de trabalho.
não é isso? Nós vamos concorrer com eles. Nós vamos estar tete a tete. Nós vamos abrir concorrência com eles. E nós vamos provar que nós temos condição de estar nesse bolo, não é? E de gerir a entrega de uma maneira que eles nunca tiveram condições de gerir, de uma maneira humana, pensando em cada um, lado a lado, de mãos dadas. Eu costumo sempre dizer, aonde eu vou e todo lugar que eu vou, que o meu pai era pedreiro. 8 filhos ele teve com a minha mãe. Minha mãe, dona de casa, trabalhava de faxina. Todos os filhos dele se formaram. Ele não fez nem a 5ª série. Ele morreu aos 47 anos. Deixou muitos ainda pequenos. Mas ele morreu, mas a honra dele como homem continuou, porque a aposentadoria que ele deixou, a minha mãe continuou cuidando de nós. E eu falei, esse exército de trabalhadores que está, eu quero autonomia, eu quero isso, eu quero aquilo. É louvável, lógico. Isso é um direito de todo ser humano, se livrar de patrão, ter sua autonomia, sua flexibilidade. Mas você já pensou no seu filho que está em casa, na sua esposa? Como é que vai acontecer se eu morrer? Quem vai cuidar? Eu, como pai, meu filho está aí, 21 anos, já tem 28 anos, formado, não é? Já tenho o meu netinho, graças a Deus. Mas eu fico pensando, como é triste para um pai pensar, cara, eu vou embora agora e meu filho vai ser criado por quem? Porque quando você pega seu filho no colo, é uma coisa fantástica. Você fala, só tem eu sou o pai. Eu tenho que gerir, eu tenho que cuidar. Eu acho que é o mesmo sentimento da mãe. Eu sou a mãe, eu tenho que cuidar, eu tenho que prover. E você está na rua, por mais que você ganhe, se você não tiver um seguro, para que se você não esteja mais aqui, aquela criança esteja amparada, mesmo que não seja com a sua presença, mas financeiramente, isso tem que acontecer. E se o empresariado quer destruir isso, nós temos que arrumar um plano B, para passar por cima disso e, apesar disso, conseguirmos evoluir. Porque a inteligência não reside em lutar contra as pessoas ou tentar mudar as pessoas, mas lutar com elas, apesar do que elas são. Cláudio, aquele cara que está ali em pé, é o ex-presidente da ATAM. Ele passou a direção para nós, porque tinha alguns problemas na sua família, de saúde, e teve a humildade de falar, toca aí, porque eu não dou conta mais. Parabéns, meu querido. Seja bem-vindo. E eu deixo aqui a minha última fala. Só com união a gente vai conseguir dias melhores para nós mesmos. Porque aqui não é uma questão de direita ou esquerda. Essas ideologias não têm nada a ver. Aqui é trabalhador. Aqui é a sua família. Aqui é o seu sustento. O que você quer para o seu filho, para a sua geração, para a sua família, não é? Então, vamos focar o quê? No trabalhador, que somos nós, não é isso? E parabéns a todos vocês que estão aqui, e vamos junto que vai dar certo. Então, pessoal, eu queria fazer os agradecimentos, agradecer cada um dessa equipe grande que a gente veio reunindo no longo da jornada e que hoje está fazendo o seu trabalho para que tudo isso aconteça. Temos aqui na filmagem o Isaías, eu peço uma salva de palmas, o moleque tira foto, era trabalhador por aplicativo, somou junto com a gente na caminhada. Ali também filmando a plateia, fazendo fotos, o Breno, moleque bom demais que somou com a gente aí no projeto do ano passado. Junto com ele está o Miguel, grande cara que também faz muita força com a gente. Nós temos, que todo mundo conhece, ele está ali fora fazendo com que tudo aconteça, que é o Roberto, e eu peço uma salva de palmas aí para o Roberto, entregador de aplicativo. Junto com ele a gente tem o Alexandre, uma salva de palmas aí para o nosso mais velho da turma, que também é entregador. Tenho o Marcos, que é motorista de aplicativo, está ali na porta. Uma salva de palmas para o Marcos. Tenho aqui também o Francisco Brito, que é o nosso segurança, mas também já trabalhou muito por aplicativo. Como o professor bem citou, a gente tem o Dylan, que é um moleque de TI, que vai estar desenvolvendo o site, o Associa-se, para que vocês façam parte desse grande grupo. Uma salva de palmas para o Dylan, por favor. E, pessoal, eu queria poder falar com vocês um pouco mais do que vai ser o projeto, esclarecer e até mesmo tirar dúvidas. Aí, quem tiver dúvidas pode levantar a mão, que a gente vai estar levando um dos microfones para que vocês possam perguntar. Como vocês sabem, uma cooperativa ela é formada por até
pelo mínimo de 20 pessoas. Para iniciar uma cooperativa, a gente precisa de 20 pessoas, 20 trabalhadores, que vai se fazer a mesa diretória, conselho fiscal, conselho de ética, e assim vai se começar a correr atrás de contratos, de um dia no futuro a gente ter um aplicativo cooperado, não só de motoristas como de entregadores. E a partir disso que nós estamos aqui com essa iniciativa. Nós vamos ter um grupo para 50 pessoas, um curso para um grupo de 50 pessoas. É mais que o dobro do que o mínimo que nós necessitamos. Esse curso vai capacitar, principalmente, gestão financeira, contábil e fiscal. Vai ensinar vamos ter palestras, professores que vai trazer e ensinar essas metodologias, esse aprendizado, para que façam parte desse conselho fiscal, dessa mesa diretória e do conselho de ética. E, então, a partir desse curso, nós vamos fazer o que é de jurídico, tornar ela por direito, que é abrir a cooperativa através de um estatuto, de assembleia geral e a confecção do CNPJ, a abertura do CNPJ. Isso gera encargos que nós vamos estar arcando ano a ano e, a partir disso, formar o comercial da cooperativa para buscar esses contratos. Nós sabemos muito bem que tem grandes oportunidades dentro do poder público e com as empresas, porque as logísticas que hoje existem dos aplicativos não conseguem atender o micro, o médio e uma boa parte de quem já é grande, que precisa de um serviço mais correto, que você chega e coleta um documento comprovando que você entregou. Então, nós vamos estar especializados nos buracos que os aplicativos deixam para que a gente atue e possa fazer com que esse trabalhador tenha rendimento maior do que o aplicativo e trabalhando menos horas. Na questão do curso, o professor Wellington vai falar um pouco mais do que vai ser o curso. O curso ele visa capacitar vocês para que vocês possam gerir essa empresa. Cada um vai ser dono dessa empresa. Depois que ela se tornar uma cooperativa por direito, o órgão máximo dessa cooperativa é o Conselho Deliberador. Vocês vão escolher quem vai ser o diretor, quem vai fazer tudo na empresa, mas todo mundo vai ter o mesmo direito. Na maioria das cooperativas, vamos dar um exemplo aqui. O cara ele é um profissional de educação física, né? Ele tem 50 mil reais e gostaria de montar uma academia, né? Só que ele gastaria R$1 milhão para montar uma academia bacana, porque você tem que montar uma academia que seja competitiva com as demais, né? Senão você não consegue realmente ter o alcance que você quer e o lucro desejado. Ele se junta com mais 19, fazem 20 profissionais, e aí eles vão conseguir 1 milhão, e aí eles vão fazer o quê? Vão montar essa cooperativa, vão conseguir botar esse empreendimento para frente. Todo mundo vai ser dono. Pode ser que um coloque um pouquinho a mais, um coloque 100, um coloque 60, 70, não importa, na hora do voto, o voto é o mesmo. Quem colocou mais não tem mais poder de voto. O voto é o mesmo. Por que a deputada tinha grande medo da Coopergato? Porque tem gente que monta cooperativa para fugir dos direitos trabalhistas, né? É uma forma de enganação, mas não é o que vai acontecer aqui. Aqui vocês serão donos disso. Vocês serão todos vocês donos. A ATAM não vai estar na direção da cooperativa, são vocês. Nós estamos aqui para dar uma assessoria, não é? Porque tudo que a gente tenta fazer, e até hoje sempre foi assim, e ninguém pode agradar a todo mundo, e nós também vamos agradar a todo mundo. É com transparência, tanto que a gente foi em todos os pontos, em todos os locais, para ninguém falar, não, teve uma panelinha. E a gente quer que essa transparência continue, e que seja realmente de vocês. E a gente vai identificar nesse curso o quê? O perfil de cada um, não é? Então, vocês vão nos revelar o seu perfil. Fulano tem um perfil para isso, tem um perfil para isso. Esse cara aqui fala muito bem, esse cara consegue captar serviço, esse aqui tem uma expertise na questão da contabilidade, na administração, não é isso? Mas não quer dizer que porque ele está na administração, na contabilidade, ele vai ganhar mais do que quem está na ponta correndo. Não, não é isso, não é? A cooperativa, lógico que ela tem que ter o quê? Ela tem que ter um caixa. Vamos supor que a corrida é R$12,99. Ah, não, lá você vai ganhar a tarifa cheia. Só que 5% de tudo é para o caixa da empresa. No final do ano, vocês vão decidir num colegiado. O que a gente vai fazer com o excedente da empresa? A gente vai reinvestir na empresa para que a gente possa alcançar um mercado maior, né? Isso vai ser em colegiado, ou
nós vamos pegar isso que sobrou aqui e vamos dividir entre nós, não é? E o bom da cooperativa é que a gente pode fazer valer e garantir todos os nossos direitos, como 13º, como férias, como tudo, entendeu? Então, além de você ser o dono, você garante tudo que você poderia ter garantido num CLT, e mantendo a sua autonomia, mantendo a sua flexibilidade e tendo realmente a consciência que você realmente é empreendedor e dono do seu negócio, porque você precifica, não é? Você precifica, você faz o contrato empresa por empresa, você decide o seu horário, você senta na mesa para decidir tudo que aquela empresa vai fazer. Não é uma coisa que vem imposta para você no aplicativo, não é isso? Então, essa decisão aqui é de vocês. Nós estamos aqui para dar um empurrão do projeto, para apresentar para vocês uma nova forma de empreendedorismo, uma forma real de empreendedorismo. Agora vai depender de vocês. Eu compro essa briga? Realmente eu quero ser um cooperado? Vamos para cima, não é? O nicho tem muito. Eu e o Abel, que a gente andou esse DF aqui, e não foi pouca coisa, não. Para você ter ideia, só na economia da questão da agricultura, né, Abel, aqui dentro do Distrito Federal, Agricultura familiar. A agricultura familiar, nós temos imensas, inclusive cooperativas de alimento, que precisam de transporte. E, às vezes, são coisas pequenas. Uma pessoa aqui na Asa Sul pediu uma cestinha com alimentos mais naturais, né? Alimentos mais saudáveis. Né? Eles querem comprar direto do produtor, os orgânicos, chamados orgânicos. Só que, para mandar esse envelope um pouquinho menor pela transportadora, fica muito caro. Não é? Então, pela conversa que a gente teve, e é muita entrega, a gente pode entrar nesse nicho, e é uma coisa bacana, porque pode ser uma coisa que a gente traga direto para a cooperativa, e da cooperativa a gente faça a logística da coisa. Só eu dar um adendo sobre isso. O que acontece? Nós tivemos em Braslândia. Lá tem uma associação dessas pessoas que são microprodutores e tem uma cooperativa relacionada à economia familiar. E lá eles fazem tanto a parte orgânica como outras produções. E é muito caro para eles fazerem esse transporte, por exemplo, para a Asa Norte, porque vem em caminhões grandes. As transportadoras, por exemplo, não vai levar somente uma cesta. E se tem a perca gigantesca desses produtos, é estimado em 30%. Por quê? Porque o caminhão vai balançando, vai sacudindo, e aí você sabe que machuca uma fruta, machuca uma hortaliça, que são mais delicados, e quando chega ao final, 30% daquele material que foi transportado acaba indo para o lixo. Então, a nossa expectativa e objetivo é o quê? É oferecer essa entrega em carros menores, em motos, para que chegue 100% desse produto para o cliente deles. Então, aquilo que for, um exemplo, para a feira da Asa Norte, que a gente sabe que tem, vai em carros menores, mas eles vão poder abrir um novo mercado, que é vender direto para o consumidor, onde ele pode encomendar o hortifruti dele semanalmente. E aí você vai levar uma única cesta, e você pode levar na moto. Então, você faz várias entregas durante o dia dessas cestas de frutas, hortaliças, e você vai ganhar dentro disso. E aí, como é que fica a questão dos horários? Um exemplo, eu não posso trabalhar pela manhã, mas tem quem pode. E aí eu posso ir à tarde, então você trabalha à tarde. E nessa logística a gente vai adequando, porque a gente quer que as pessoas passem a se qualificar, a voltar aos estudos, a terem a ascensão através do estudo dentro da cooperativa, para que a gente não fique condenados, assim, entre aspas, a desenvolver somente uma atividade, a correr risco e poder alçar outras oportunidades. Então, esse é o nosso objetivo. E dentro da cooperativa tem uma lei, um artigo específico, que é um fundo específico para a profissionalização, para que você esteja sempre fazendo cursos técnicos na sua área, para que você esteja sempre se desenvolvendo. Uma parte do dinheiro ganho é destinado para isso, para que todos possam se qualificar, entendeu? Então, é uma coisa fantástica. Não à toa que são 2,2 trilhões por ano que rolam no planeta. Né? Nós temos a Sincob no Brasil, nós temos várias empresas e cooperativas. Só no Brasil são 5.000. E elas estão entre as 25 maiores empresas do Brasil. Né? E não é por pouca coisa. Nós temos aí o exemplo da Plaçutil, uma empresa de plástico que os patrões, não me lembro, não me recordo, em São Paulo, que faliu e os empregados, em vez de irem embora, eles assumiram a empresa. E hoje é uma empresa de sucesso.
É uma cooperativa. Os empregados tomaram de conta. Então, não é uma questão de que a gente só tem a força bruta de trabalho. Nós temos a força intelectual também. Nós conseguimos fazer o trabalho. Nós não temos o capital. E o que a gente está fazendo aqui agora é exatamente isso. É dar para vocês a oportunidade de colocar essa força intelectual para trabalhar e com o capital necessário para que a gente possa começar isso. Não é? Então, vocês não vão precisar ter o capital. A gente vai aportar esse capital, vai aportar o curso, vai aportar tudo que vocês precisam, porque é de nosso interesse que isso dê certo. Okay? E é interesse do governo também que isso dê certo. Porque esse ciclo de precarização ele tem que acabar. Porque você imagina, começou com o aplicativo. Professores, advogados, médicos, daqui a pouco todo mundo está plataformizado. E ninguém mais tem direito de nada. Morreu, acabou. Quem somos nós, seres humanos? Somos só um número? Quer dizer que eu só sirvo para trabalhar e te dar lucro. Eu morri, acabou, meu filho ficou jogado, minha esposa ficou jogada, minha família não tem valor nenhum. O valor social do trabalho, ele importa demais. O trabalho é o maior bem que a sociedade tem. Eu sempre falo para meus alunos, o que você quer ser quando crescer? Ele fala, eu quero ser médico, quero ser advogado. Eu falo, está errado. Por quê, professor? Porque você tem que querer ser feliz. O que você faz para se sustentar, você faz para sustentar a pessoa que você já é. Você não tem que se tornar ninguém mais. Não é porque você virou um médico que você virou um ser humano. Não é porque você virou um policial, um professor que você virou um ser humano. Você sempre foi um ser humano. O que você faz como profissão, você faz para sustentar a pessoa que você já é. Mas o trabalho é importantíssimo. Uma vez o aluno falou bem assim para mim, professor, você diz que ama a gente, mas você ama o dinheiro que você recebe para dar aula para a gente. Aí eu citei Paulo Freire. O que eu faço, eu não faço por dinheiro, mas sem dinheiro eu não faço. Porque eu tenho obrigações. Eu tenho pessoas atrás de mim. Eu tenho obrigações. Eu não posso vir aqui fazer de graça. Não é isso? Então, o trabalho, o nosso trabalho, é um bem social. E ele tem que servir para quê? Não só para nós, para a nossa família e para a sociedade. Inclusive, um dos pilares de uma cooperativa é também produzir o bem social nos arredores ao qual ela foi implantada. Não é? Então, quer dizer, é consciência de estar lado a lado com o irmão, sabedoria do trabalho, não é? A apropriação dos meios de produção, não é? E consciência. Consciência de classe. Quando a gente fala essa palavra consciência de classe, as pessoas já dão um viés comunista, esquerdista. Não é isso. É saber quem eu sou, onde eu estou. Eu não sou rico, eu não ando de Ferrari. Eu não sou o dono da empresa, eu sou o trabalhador. Eu posso até dizer da boca para fora que eu sou empreendedor, mas eu sou empreendedor de verdade? Será que eu sou empreendedor? Será que se eu fizer uma autoanálise de mim, me colocar minha cara no espelho e falar assim, cara, eu sou empreendedor? É como aconteceu no Flow, né? Quando perguntaram para o cara do Flow, você é um empreendedor? Ele falou, eu sou. Ele falou, você não é. Porque se o YouTube quiser cancelar o seu programa, ele cancela. O empreendedor aqui é o dono do YouTube, não é você. Você é mais um empregado dentro dessa telinha chamada YouTube. Então, quer dizer, quando a pessoa não tem consciência de onde ela está. Nós temos essa mania de projetar a nós mesmos sempre maior do que realmente nós somos. E é um exercício muito grande você voltar à realidade do que você realmente é. E aceitar quem você é e evoluir a partir dali. Não é? E é isso que nós estamos chamando vocês hoje aqui. Para evoluir a partir daqui. Para juntar essa cooperativa, para dar as mãos. Sem picuinha. Negócio de, você está querendo isso, você está querendo aparecer. Fulano está com ciclano. Essa briga. Porque sempre tem picuinha, sempre tem briga, a gente sabe. Quem está nos grupos de motoca sabe disso, né? O negócio é feio. Eu mesmo tenho que rodar com a minha motoca, porque se eu não estiver na rua rodando com a minha motoca, os motocas falam na minha cara. Você não é motoca, pô. Você nem moto não tem. E é uma categoria que ela exige de você que você esteja ali. E essa exigência tem que ser maior para que a gente possa se fortalecer contra a precarização. Né? Eu trabalhei 8 anos de moto em São Paulo, trabalho ainda hoje, lógico, nas minhas horas vagas, né? E estou aqui na luta com vocês, porque todo o meu caráter foi moldado em cima de uma moto. E eu não poderia deixar tudo que eu aprendi para trás sem dar a minha contribuição para quem contribuiu para o que eu sou, né? A moto. E os camaradas que eu adquiri ao longo desse tempo, como esse cara aqui. O Abel e todo mundo que está aqui, que são pessoas fantásticas, estão lutando diuturnamente ali. Nós estamos aqui e não chegamos agora. A gente já está aqui há mais de 6 anos nessa luta. E vamos junto, que vai dar certo.
Pessoal, para vocês terem uma ideia, o tanto que é gigantesco a gente poder se organizar através de uma cooperativa, que quando você, como pessoa física, tenta fazer um plano de saúde, se você tiver entre 30 e 33 anos, ele vai ficar na média de 500, 520. Quando é para uma PJ, ele cai para R$ 283. E dentro da PJ tem uma questão de quantidade de vidas. Então, quanto maior a quantidade de vidas dentro desse CNPJ para poder fornecer o plano de saúde, mais barato ele fica. A cooperativa não é só uma garantia, uma alternativa de ter dinheiro no bolso, mas é uma alternativa para que a gente tenha qualidade de vida, de ter os planos de saúde, não só para nós, mas para aqueles que vivem com a gente, os filhos, a mãe, o pai. Além de todos os direitos e as garantias de INSS, que a gente sabe que é importante, férias, 13º, descanso semanal remunerado, a gente pode atingir esses outros benefícios de forma muito mais barata do que se a gente fosse adquirir como pessoa física. Inclusive financiamento dos veículos, né? Exatamente. Vai sair muito mais barato para a gente como cooperado. E aí, dentro do financiamento dos veículos, eu trago uma experiência que está acontecendo em Pernambuco, que a prefeitura de... Qual é a capital lá mesmo? Que eu esqueci o nome. Recife, isso. A prefeitura de Recife, eles conseguiram juntar os trabalhadores, compraram motos de baixa cilindrada para poder passar para esse trabalhador com juros menor. Isso também acontece em São Paulo com o Banco do Povo, que lá os juros é bem menor para aquele trabalhador que vai comprar o veículo para trabalhar. Aqui, infelizmente, nós não temos. Hoje o BRB não tem linha de crédito específica para a compra de veículo do trabalhador. E, infelizmente, o DF não está seguindo esse curso. Para vocês terem uma ideia, em Rondônia, lá o poder público, o governo do estado, conseguiu entrar em contato com as empresas e eles estipularam um programa que o motorista de aplicativo que atinge uma quantidade X de viagens por ano, ele vai estar isento do IPVA do ano subsequente. Por que isso hoje não vira uma lei federal para que todos os estados possam praticar isso? Porque a gente trabalha pagando o custo da operação completa e sem nenhum benefício em troca. A gente, por estar trabalhando e prestando serviço para a sociedade, nós deveríamos ter isenção de IPVA. A gente deveria ter um juros mais barato para financiar, para poder ter o veículo com qualidade. Muitos acidentes, isso a gente já viu, com o Detran e com o DR, o fator de risco foi a manutenção na moto. O veículo em estado ruim, que por conta disso ele sofreu um acidente. Como é que a gente vai ter veículo novo? Como é que a gente vai fazer as manutenções se nós não conseguimos ter a compra desse veículo periodicamente? Porque, cara, a gente roda demais durante o dia. É de 200 a 500 quilômetros por dia. É troca de óleo de 1 a 2 vezes por semana. Não há veículo de aço que aguente tanto. Então, esses veículos eles têm uma vida útil bem menor do que os convencionais que as pessoas usam para ir ou vir do trabalho. Então, nada mais justo do que a gente ter isso. E, através da cooperativa, a gente consegue isso. Porque a gente vai estar garantindo. Para vocês terem uma ideia, tem um projeto que foi aplicado no Norte, eu só não vou lembrar o estado agora, acho que foi Tocantins, onde eles financiam mediante o rastreador. Por quê? A parcela sai menor, quase não tem juros, porque o rastreador garante que o banco vai encontrar o bem caso a pessoa não pague. Então, você consegue. Margem para isso existe. Ter menos juros para compra de veículo, isenção de IPVA existe, porque no Brasil já tem. Por que isso não é para todos? E a gente pode lutar por isso através da cooperativa. E é dessa forma que a gente consegue pressionar os políticos. A gente tem que entender que nós que mandamos, e é nós que precisamos mandar nesse país. A classe trabalhadora é quem faz ele girar de verdade. Eu costumo dizer que precisa ter uma ruptura. No dia que eu ver o povo na rua para lutar por saúde, comida melhor, qualidade de vida, essa ruptura ela tem que chegar. Porque senão, meus amigos, a gente vai sempre viver dentro disso. Poucos com muito luxando, enquanto a gente tem que trabalhar para pagar esse luxo. Então, está aqui o convite aberto. Dia 5 de janeiro, a gente vai começar as inscrições por curso. São 50 vagas.
Quem tiver interesse, é só seguir. Nós temos o QR Code de todas as redes sociais ali fora, para que vocês possam estar seguindo e pegando todas as informações. E a partir do dia 5 de janeiro, iniciamos as inscrições para o curso, para que a gente possa caminhar junto, estar junto nesse projeto, construir isso junto e, com muita fé, até o final do ano que vem, a gente ter 50 trabalhadores trabalhando pela cooperativa, tendo qualidade de vida e mostrando para o restante da classe que há um caminho, que há uma alternativa. E eu já quero agradecer os mais de 150 trabalhadores que aqui estão. Boa tarde, rapaziada. Vou ser rápido, breve, porque sei que o tempo de vocês é valioso, né? E, bom, eu sou assessor do deputado Fábio, ele é entusiasta desse projeto, né? Ele foi procurado pelo Abel, a gente foi procurado pelo Abel com essa ideia que a ATAN trouxe, de construir o Coopera Mais Trabalhadores de Aplicativo como um embrião, né, o início de um projeto que pode ser muito grande e que é necessário não só para o DF, mas para o Brasil todo, que é de união da categoria, de união da classe em torno das suas demandas concretas e reais do dia a dia, né? A gente sabe que a luta não é simples, porque existem empresas que são multinacionais, né, empresas muito fortes como a iFood, 99, que agora é chinesa, outras empresas vindo atuar no Brasil que têm muito poder, que enxergam essa frente como mercadoria, uma mercadoria a ser explorada, e que vocês são a engrenagem principal para fazer essa máquina girar, essa máquina de girar dinheiro, mas que não enche o bolso de quem faz essa engrenagem girar, que são vocês. Então, a ideia do cooperativismo, a ideia de trazer é tudo isso que o Abel e o Wellington já disseram, mas também plantando uma semente lá para o futuro de que, quem sabe, os próprios trabalhadores não podem ser donos do seu próprio trabalho, do seu próprio ganha-pão, sem intermediários como os aplicativos. É um sonho, é uma utopia, mas é algo que está sendo plantado. Hoje por hoje, é isso que o Abel disse, organizar a classe, união dos trabalhadores, conseguir melhores condições para plano de saúde, para convênios, etc. A cooperativa tem capacidade de fazer tudo isso, mas pode sonhar mais alto. Acho que essa é a ideia. Por fim, acho que a nossa luta não começa hoje, não começa com esse cooperativismo, né, com esse projeto de cooperativismo. A gente se encontrou no primeiro BREC lá em 2020, foi aí que nasceu a relação com a categoria através do Abel e da ATAN. Né? De lá para cá, a gente apresentou alguns projetos de lei, a gente conseguiu aprovar um deles, que foram os pontos de apoio, mas lei também pode ser letra morta. Se não tiver organização, se não tiver pressão, a gente não vai conseguir fazer avançar esses pontos de apoio. Né? O iFood construiu um único ponto de apoio, que é aqui no setor comercial, no setor hoteleiro sul, e não fez mais nenhum. Né? E essa lei era para cobrar as empresas para que tivesse pontos de apoio pela cidade toda. A gente esteve no Recanto das Emas 2 semanas atrás e tem uma necessidade enorme de um ponto de apoio ali no shopping do Recanto. E sei que em todas as RAs precisa do mínimo, que é para carregar um celular, para tomar uma água, esquentar uma marmita, alguma coisa do tipo. Né? Enfim, esse é o mínimo que as empresas deveriam ter para os trabalhadores, e isso é lei no DF, que deveria estar sido cumprida e não está sendo. Enfim, tem outras. Né? Eu acho que a faixa azul é um projeto que a gente apresentou e agora estamos pressionando o governo para fazer a faixa teste. A exemplo do que está acontecendo em São Paulo e em outras capitais, é necessário que se tenha isso aqui no DF e a gente precisa da organização para pressionar. Por fim, não menos importante, hoje saiu uma notícia de que o presidente da Câmara Federal vai colocar para votar o projeto de lei de regulamentação dos entregadores. Só que é um projeto de lei que não está ouvindo a categoria. Né? Eu acho que isso é importante para que a gente fique atento na tramitação desse projeto, que tem eles sinalizam com alguns benefícios, mas restringem em outros. Então, acho que é importante a gente discutir isso entre nós. E é isso, o projeto tem tudo para dar certo, agradeço o espaço e fica aqui a minha saudação. Então, pessoal, queria agradecer a participação do Daniel, que é assessor do deputado Fábio Félix, que é distrital e sempre esteve atendendo às nossas demandas e escutando a classe trabalhadora. Bom, gente, primeiro, boa tarde.
É muito importante ver vocês aqui reunidos. Sei se vocês comentaram que a sala podia estar muito mais cheia aqui, esse teatro, com muito mais trabalhadores envolvidos, mas esse é o desafio cotidiano de quem busca organizar uma luta coletiva, né? É tentar produzir consciência nos nossos parceiros, nos nossos colegas, né, os demais trabalhadores. É sempre muito difícil, né? Esse sistema sempre trabalha para que a gente sempre esteja dividido. É sempre a lógica da competição, um contra o outro, e nunca a lógica da colaboração, da cooperação, né? E a gente sabe, pela história, que é só quando a gente coopera, quando a gente tem união, quando a gente não compete, que a gente consegue superar os problemas. Mas esse nosso sistema vende para a gente o tempo inteiro o contrário. É que são as soluções individuais que vão resolver os problemas. Mas não, são as soluções coletivas que têm capacidade de resolver de fato os problemas. Então, acho que eu vejo essa reunião aqui como muito inspiradora, porque eu vejo gente junta, tentando se reunir e construir uma alternativa para não só melhorar de renda, que é muito importante para a gente sobreviver com condições dignas, mas que a gente tenha direitos de viver, né? De viver além do trabalho. E a gente sabe o tanto que a jornada de trabalho de vocês é uma jornada, né, que é impossível de se viver. Você só trabalha, você não vive, né? Então, e a gente conhece diversos depoimentos aqui de todos vocês, de todas as mais dificuldades, porque não consegue, né, ter tempo para poder viver com a família, para fazer suas coisas, né? E olha que o que vendem para a gente é o contrário, né? Você vai ser trabalhador de aplicativo, você vai ter tempo, né? Mas não é bem assim, não. Porque para pagar a conta, você tem que rodar muito, né? Para chegar ali naquele dinheiro para você conseguir viver. Então, é meio ilusório, né? Mas, gente, esse é o grande desafio da classe trabalhadora, é lutar contra o sistema que nos divide, nos atomiza, nos engana, né, procura, né, sempre produzir para a gente ideias distorcidas do que é a realidade. E não tem saída para isso, a não ser vocês se juntarem, não só na TAM, né, porque a gente tem que estar organizado enquanto classe, mas numa alternativa de trabalho, que é a cooperativa, que eu acho que é muito importante para vocês disputarem esse mercado, mas de maneira organizada e garantindo dignidade. A Érica está também presa ali no Tribunal de Contas, numa reunião, não conseguiu sair para chegar aqui a tempo, mas ela sauda e ela dá uma prioridade muito importante para isso aqui que vocês estão desenvolvendo. Não foi só a emenda, mas ela continua firme com compromisso político de ir lá no Congresso, mesmo sendo minoria. A gente sabe que esse Congresso é inimigo do povo, mas tem alguns aguerridos que estão lá batalhando para ver se a gente consegue mudar o mínimo e garantir direito. Agora, uma coisa, a Érica está convicta também, que o que faz a lei é a luta, né? É só quando a gente luta é que a gente tem as leis não só no papel, mas sendo efetivadas. Então, essa também é uma lição muito importante. E mais do que isso, ela está lá e ela só consegue ter força lá quando tem uma massa de trabalhadores na rua protestando, lutando, aí dá condição dos nossos poucos que estão lá, né, de mudar aquilo que está acontecendo no Congresso. Vamos ver que teve essa, né, PEC da bandidagem, né? Eu costumo dizer isso aí, o governo Lula estava há 3 anos, botou os mais exímios negociadores para lidar lá com o Congresso. Não conseguiu mudar nada na pauta para favorecer os trabalhadores. Bastou um dia que a gente parou o país, um monte de gente saiu na rua, no outro dia os caras já tinham derrubado a PEC, não vamos aprovar mais não, morrendo de medo, e o projeto da anistia também já estava caindo. Então, isso é para demonstrar que a força nossa não é lá dentro, não é votando, é a capacidade de a gente se organizar para pressionar de fora para dentro. Os caras que estão lá, eles têm poder? Têm, mas eles têm muito medo da força popular. E a força popular é que tem condição de mudar as coisas. Então, eu queria saudar vocês, finalizando dizendo aqui, mandando um abraço especial, um beijo carinhoso da companheira e deputada Érica Cocai, que apoiou, né, com a emenda, mas não vai parar aqui o apoio, vai continuar produzindo, né, tudo que for necessário para que a luta de vocês seja vitoriosa e para que a gente alcance o objetivo fundamental, que é melhorar de vida, ter dignidade, viver a vida e, com certeza, a gente ter um país melhor para todos os trabalhadores. Muito obrigado, gente. Um grande abraço da Érica Cocai. É isso, pessoal. Nós tivemos para poder trazer esse curso, trazer esse projeto para a classe trabalhadora, apoio da deputada federal Érica Cocai, com a emenda, em conjunto com a Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Governo do Brasil, o Governo Federal. Contamos também com a presença do Breno Lobo, assessor do presidente do IFAM, Leandro Graz,
Convido ele para subir aqui e uma salva de palmas para ele. Boa tarde, pessoal. O Leandro não ia conseguir chegar aqui hoje, porque também está preso em agenda lá junto com a Érica, mas ele me pediu para que eu viesse aqui trazer essa mensagem de apoio à ATAN. A gente já tem iniciado um diálogo com o companheiro Abel. Esse projeto do Coopera é um projeto muito importante, mas é um projeto que só vai dar certo se cada uma e se cada um aqui estiver envolvido. Esse projeto é um projeto visionário, não é lenga-lenga, é uma coisa muito real, muito concreta, que pode mudar a vida de cada uma e de cada um que está aqui. E eu gostaria também de trazer uma reflexão que é muito importante. Ano que vem é o ano da política. E ano que vem é o ano de escolher representantes que se comprometam com as reivindicações dos entregadores. Não dá para ficar 4 anos perseguindo o entregador e chegar no ano da eleição para pedir o voto. E o companheiro Leandro Grais, que está vindo aí disputar o GDF contra a Celina, contra o Ibanez, que são os responsáveis pelo não cumprimento da lei do Fábio Félix, porque o Fábio Félix fez a lei, mas quem tem o dinheiro para construir os pontos de apoio, quem tem que colocar a infraestrutura, é o senhor Ibanez, que não fez e que não vai fazer, porque ele não tem nenhum compromisso com o povo trabalhador. E a mensagem que a gente traz aqui é que o Leandro está comprometido com a ATAN, está comprometido com o conjunto de reivindicações que vocês tenham para ser representado lá no Buriti. Então, força, um grande abraço do companheiro Leandro Grais, e essa luta aqui só vai crescer, só vai ganhar mais força, e essa cooperativa eu tenho certeza que vai gerar prosperidade na vida de cada um e de cada um de vocês, mas não é só prosperidade, é prosperidade com o sentido de estar fazendo parte de uma coisa muito maior que pode, de fato, melhorar a vida da classe trabalhadora. Muito obrigado. Prezados motoristas, entregadores, parceiros e todos os presentes, chegamos ao fim do nosso evento e o sentimento que prevalece é de imensa gratidão. Gostaríamos de expressar o nosso mais sincero agradecimento a cada um de vocês que, com sua presença e participação ativa, fizeram deste encontro um verdadeiro sucesso. Sua dedicação diária e seu trabalho incansável nas ruas e estradas são o que movem nossa cidade e conectam pessoas, sonhos, expectativas e realidades. Uma salva de palmas para todos. É isso aí, galera. Chegamos ao fim. Foi muito falatório, né? E vocês são guerreiros, estão aqui até o final. Parabéns. Eu gostaria de encerrar assim, ó. Esse dia é um dia para nós lutarmos por melhores taxas, não é? Autonomia de verdade, precificação do nosso trabalho, valorização. E o mais importante, que nós comecemos não apenas a trabalhar, mas a viver. Porque Deus nos colocou aqui para viver. E é isso que eu quero para todos nós. Trabalho para sustentar a pessoa que somos, mas lazer para poder curtir as pessoas que amamos. Ok? Um abraço a todos.